Amanhã nós vamos iniciar o período da Quaresma, esse momento de 40 dias que antecedem a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Quaresma é um tempo de penitência, de jejum e de oração, uma oportunidade para que o cristão busque a sua conversão. Mas como viver profundamente esse tempo? Nós vamos conversar de forma remota com o professor de Sagrada Escritura, Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro. Frei Fernando, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Obrigado. Frei, eu começo perguntando, como é que surgiu a Quaresma e por que são 40 dias? Há 40 dias, vou começar pelo nome, que a palavra Quaresma significa 40. Vem da palavra latina quadragésima, significa os 40 dias que comemoram os 40 dias do jejum que Jesus fez logo após o batismo, antes de dar início e inaugurar o anúncio do Evangelho. Então a igreja quis comemorar este tempo com o tempo chamado da Quaresma, que precede a Páscoa. E a razão do surgimento dela foi a preparação dos fiéis, aliás, a preparação dos convertidos. A igreja surge do querigma, o anúncio do Evangelho no meio dos povos, no meio dos pagãos e dos judeus. Foram convertendo milhares, como diz São Lucas em Atos dos Apóstolos, e esses, para não serem batizados de imediato, percorriam um tempo de preparação. Não sabemos propriamente em que século já se chamou de Quaresma. O que sabemos é que já no terceiro século, 200 e pouco, 250, a igreja já tinha um tempo específico de preparação dos catecúmenos. Eram chamados catecúmenos aqueles que, tendo acolhido o anúncio do Evangelho, se convertiam para a fé cristã. E como eram todos adultos, grande parte vinha do mundo dos pagãos. Eles não poderiam ser inseridos na comunidade dos fiéis, a saber, a igreja, sem antes um bom percurso de preparação. Eles eram preparados por aqueles que o Espírito Santo suscitava para a igreja para fazer esse serviço. Que, aliás, São Paulo e Lucas também, Atos Apóstolos, vai chamar de doutores. Doutores, didáskaloi, em grego, significa aqueles que conheciam a doutrina, que conheciam o Evangelho, que conheciam a igreja e que percorriam, junto com os convertidos pelo anúncio do Evangelho, a preparação para o batismo. Então, inicialmente, como São Lucas nos narra em Atos dos Apóstolos, logo após a conversão, eram levados à água. Por exemplo, aquela história do diácono Filipe, que batizou o eunuco de Candace, da Etiópia, enquanto viajavam. Ali está a água. Então vamos. E desceu com ele na água e o batizou. A igreja foi notando que não era mais possível fazer assim, que era preciso um percurso. Então, deste percurso que a igreja foi instituindo de muitos modos, de modos variados em muitos países, foi como que configurando esse tempo. E aí se preferiu que o batismo se desse junto com a festa da Páscoa judaica, que, aliás, é durante a Páscoa judaica que se deu o grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, preparando-se para a Páscoa, se conduzia os convertidos, chamados catecúmenos, em grego, catecúmenos, aqueles que estão a caminho de tornar-se membros e cristãos, membros da igreja e cristãos. Então, foi surgindo então a chamada Quaresma. Isto é, estes catecúmenos, ou estes candidatos, eram chamados candidatos eleitos por Deus, que se abriram ao anúncio do Evangelho. Então se percorria um tempo de preparação. Aí dependia, claro, da formação e da abertura
dessas centenas de pessoas que se abriam para o anúncio do Evangelho em todos os povos. Então, a Quaresma, inicialmente, não tinha essa configuração como hoje a temos, prontinha, basta marcar a data e tudo começa e tudo anda. Não. Ela foi surgindo aos poucos, junto com a expansão da igreja, junto com o surgimento da igreja, a Quaresma foi se configurando como um tempo de preparação para a Páscoa, mas principalmente um tempo de preparação para o batismo. Porque, queira ou não, o batismo é a nossa Páscoa. Todos nós, como diz São Paulo, sepultados com Cristo na água, ressuscitados com Cristo no batismo para uma vida nova. Então, o mistério da Páscoa era aplicado à vida desses convertidos, seja do judaísmo, seja do paganismo. Então, a Quaresma surge sempre e necessariamente em torno do batismo. Por isso, cada ano, quando nós abrimos a Páscoa, na quarta-feira de cinzas, nós estamos convocando todos os batizados para reler o seu batismo, ou para reler as consequências do batismo na sua vida. Certo. Por isso nós chamamos tempo de conversão, certo? 40 dias para comemorar os 40 dias de Jesus no deserto. Agora, hoje, se em tempos nós estivéssemos em tempos normais, hoje seria uma terça-feira de fato de carnaval. Eu queria que o senhor pudesse relacionar esse momento, digamos assim, que de alguma forma foi se tornando pagão, com a relação desse tema da Quaresma e, consequentemente, amanhã a gente começa a partir da quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. A terça-feira de carnaval começa no domingo. No sábado à tarde começa o carnaval. O que era o carnaval? Ora, quando a Europa inteira, por força, ou por catequese, ou por pregação, se tornou cristã, a igreja foi entregando para os estados, Germânia, Gália, Espanha, todos os grandes países da Europa, já cristianizados, a igreja entregou para eles a administração do tempo litúrgico. Então, eram leis de Estado, as normativas eclesiais para se preparar para a Páscoa. Como a Páscoa está no centro da vida cristã e é a festa das festas ao longo do ano cristão, então o Estado, a igreja entregou para os governantes a administração deste tempo. Então, ora, a Quaresma, a grande característica dela na igreja, principalmente na nossa igreja romana, era o tempo de jejum e de penitência. E tempo de jejum e penitência seguido da abstinência de carne. Então, aqueles que governavam, sejam bispos ou sejam governantes, as grandes comunidades europeias, faziam decretos públicos. Acabou o tempo da carne, começaram o tempo de penitência. Então, se dava esse prazo, né? Então é onde começa a chamada quarta-feira de cinzas e o carnaval. Quer dizer, os fiéis tinham um tempo para cessar o consumo de carne e se preparar para um tempo de jejum e de abstinência de carne. Então significa que era como que uma despedida, por isso a palavra carnavale significa viva a carne até terça, né? Vamos dizer assim. Podem aproveitar, quem tiver o luxo de ter carne, é até terça-feira. E isso, então, foi sendo festejado ou despedida, né? É como você faz uma despedida de noivado, de solteirice, uma despedida de um curso, você prepara alguma coisa especial que caracterize aquele tempo. Neste caso, se permitia, então, né, vamos dizer, experimentar de perto a carne, porque por 40 dias vamos, por vontade de Deus e da igreja da qual pertencemos, dispensar
dispensar este prazer ou esta alegria de poder comer carne, para nos dar a penitência, nos envolver num espírito de penitência. E daí que da carne para a cinza. Isso, é aí que eu queria chegar. Perguntar sobre amanhã, porque amanhã será um dia diferente, né? Justamente, aquilo que se opõe à carne é a cinza. Porque todos nós, enquanto animais, né, somos carne. Quando morremos, nos transformamos numa colher de cinza. Então, cinza nos lembra o mistério da morte. Nossa fragilidade, nossa caráter de passageiros, peregrinos. Então, quer dizer, é um modo solene, grave, de nos colocar diante do mistério da morte. E então, somos mortais. Para entrar nesse mistério, para descobrir a eternidade. Porque todos, como batizados, já estamos ressuscitados. No batismo, todos somos mergulhados no mistério da ressurreição. O Filho de Deus, que somos cada um, nasce a partir da água do batismo e está interiormente dentro de cada um. Então, justamente fazemos penitência para reaver esta natureza nova adquirida no batismo, que é a dignidade de sermos filhos de Deus. Portanto, marcados pela vida e não pela morte. Frei, agora observando o rito que aconteceria em tempos normais amanhã, o rito da imposição das cinzas, como é que a gente pode encontrar raízes desse rito ou dessa referência na palavra de Deus, para a gente poder compreender a relação disso com a tradição bíblica? Na palavra de Deus temos não poucas referências sobre as cinzas. A cinza sempre na Sagrada Escritura foi figura da ausência da vida. A cinza, o pó, a terra é o oposto à vida. Adão foi tirado da terra. Embora feito de terra, ele se tornou um ser vivo pelo sopro divino. E o Senhor insufflou a vida nas narinas de Adão. Então, perder esse sopro é voltar à terra. Então, cinza, pó e terra estão muito ligados. Em tempos antigos, no mundo bíblico, o luto, as lamentações, os tempos de miséria e de pandemia, vamos dizer, entre aspas, eram marcados pelo rito da cinza. As pessoas se aspergiam cinza. Os familiares dos mortos cobriam-se de cinzas para chorar o mistério da morte da sua pessoa querida. Então, cinza sempre nos lembra a ausência da vida. Este grande mistério. Nós não somos donos da vida. Ela é o grande dom. Deus dá e tira a vida, conforme a sua generosidade e misericórdia. Então, a cinza sempre foi usada como sinal penitencial. Depois, vemos lá no famoso livro de Jonas, né? Os ninivitas, que não eram do povo eleito. Quando Jonas lhes anunciou a palavra do Senhor, os ninivitas e os animais, todos se cobriram de sacos, trapos e cinza. Significa, puseram-se numa atitude de penitência, de conversão. Quer dizer, sem a anuência e a boa vontade dessas pessoas, eles estavam perdidos. Não estavam. Então, o Senhor mudou o seu plano, vendo a atitude dos ninivitas, e não destruiu a cidade, como Jonas havia anunciado. Então, na igreja, se cobrindo de cinzas, assume uma disposição de reconhecer o seu caráter de fragilidade, de passageiro, para aderir ao Evangelho e à vida nova recebida no batismo. E aqueles que eram preparados para o batismo, percorriam 3 anos, 1 ano, ou 30 dias, 40 dias, se preparando com jejuns e penitências,
para mudar de vida. Significa aderir ao reino de Deus por uma vida pautada no anúncio do Evangelho. Frei, Pautada em Jesus Cristo. Sim. Esse tempo também é marcado por algumas práticas, né? Jejum, o senhor falou, a penitência, sim, a oração. O próprio Evangelho de amanhã, né, sim, nos dá as três colunas da piedade judaica, ou vamos dizer, das religiões orientais. certo. Tanto a igreja, o judaísmo e o islã, temos essas três colunas da piedade, a saber, a oração, o jejum e a esmola. Três comportamentos ou três atitudes sugeridas por essas práticas que nos faz disponíveis para Deus. A oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai. Em segredo, teu pai é, você é filho. Né? Ou, quando jejuares. Olha, o comer é um direito e é um dom. Renunciar a esse direito e dom significa pôr-se à disposição, pôr o seu alimento à disposição. Por isso o jejum, ele desenvolve em nós uma atitude de inteira confiança no Criador. Dispensar o alimento para abrir espaço para a confiança em Deus. E a esmola. Todos somos esmoleiros diante do Criador e diante do Senhor. Tudo que temos é dele. Ele é o proprietário. Então, de algum modo, todos nós estamos como que esmoleiros. Estamos como que mendigos. Certo? Então, pôr-se nessa atitude. Não vou levar nada, não tenho nada. Tudo que eu tenho é dom. Então, veja o que a Quaresma está suscitando em mim. Deus é meu Pai. O meu alimento eu disponho para quem não tem, e o que eu tenho é dom, é agradeço. Então, são atitudes que essas práticas suscitam dentro de nós. A esmola, o que é a esmola? Significa desapropriar-se de um bem que o Senhor me deu, dispensá-lo para o bem de outro, é claro, né? Então, as três atitudes são, vamos dizer, as três colunas da prática quaresmal. E depois a igreja vai sugerindo mudanças, reinterpretações, por exemplo, o jejum. Tem muitas coisas. Jejum não é só de comida, como era antigamente. Porque o jejum eclesial não é passar a pão e água, não é passar fome, não é ficar sem comer nada. O jejum eclesial é renunciar à metade da comida que você come. Na igreja sempre foi assim. Você toma 3 refeições ao dia, pode tomar as 3, mas pela metade. E o que eu vou fazer com a outra metade? Da outra pessoa. Metade eu vou doá-la para quem não tem. Imagine você se todos os nossos restaurantes da cidade reservassem a metade de todas as refeições que eles fazem. Vocês imaginaram a abundância de comida que os necessitados teriam? Isso é jejum. Agora, se eu estou enfermo, sou criança, sou ainda jovem, não posso jejuar, porque na igreja o jejum se aplica somente aos adultos até os 65 anos. Então, idosos, enfermos, crianças e jovens estão dispensados, porque o jejum recai sobre as pessoas saudáveis. Então, só esse jejum já seria bastante para alimentar metade do mundo. Não? E não o jejum total, a metade da refeição. O jejum total na igreja nunca foi praticado, e quando se permitia, era sob a direção de um orientador espiritual. O jejum canônico, o jejum litúrgico, significa metade das refeições. E, em tempos atuais, depois do concílio, o jejum era de todos os dias da quaresma.
A igreja diminuiu para 2 dias. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Mas com isso ele não diz, então vamos comer. Não. Vamos alargar a compreensão do jejum. Eu posso jejuar de muitas coisas. De costumes, de práticas, de prazeres, de lazeres. E assim vai, coisas que a gente sente que se eu renuncio, eu estou mudando o meu coração e a minha consciência. E estou me dispondo para o chamado da Quaresma. Renovar em mim os compromissos do batismo. Pois não. Frei, a gente fala muito também de um tempo de penitência. E nós temos, às vezes, penitências profundamente radicais, ao ponto até do equívoco de uma penitência devidamente, que esteja em consonância com o desejo da igreja do crescimento e da ascese. E, às vezes, encontramos penitências que são adotadas no sentido da maceração de um sofrimento até esvaziado de sentido espiritual. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a penitência. A penitência é o conjunto das práticas quaresmais que nos inserem no chamado da igreja para rever o nosso compromisso batismal. Agora, a pessoa humana, principalmente na história da igreja, houveram não poucos altos e baixos nas práticas penitenciais. Por exemplo, nós estamos nessa pandemia há mais de ano. Toda a igreja está convocada à penitência. Gente, precisamos entender esta lição de Deus para a humanidade e para o mundo. Portanto, vamos nos dar a penitência. Significa uma atitude de disposição de aprendizado com o tempo presente. Agora, em tempos outros, havia o quê? Procissões, todo mundo a pé, descalços, fazendo longas caminhadas para os santuários. Olha, isso é uma atitude penitencial. Eu deixo o meu conforto para ir atrás do querer de Deus, para que Deus tenha piedade do nosso tempo presente. Isso é fazer penitência. E nesse ponto o povo entende muito bem. Só que alguns se dão exagero, né? Não vou comer carne na quaresma. E se você estiver enfermo, tem que comer carne, precisa comer. Eu não vou beber água o dia inteiro. É perigoso, sabemos disso. Então, quer dizer, a igreja procura dar normativas para que, vamos dizer, o empenho religioso não faça mal ao cuidado que devemos ter com o corpo, com a saúde. E se pergunta, qual é realmente a atitude interior do coração e da mente com relação ao ato externo? Porque eu posso dizer, eu vou a pé à Trindade, no santuário, por penitência. Mas se eu ir a pé, se eu não aproveitar para reler o meu caminho com relação ao Senhor e a Deus e ao Evangelho, se torna uma bela passeata. Por isso, o que acontece? Todos os caminhos de santuário são caminhos penitenciais. Tem a via sacra, tem a sugestão de cantos, de terço, de rosários, muitos mais, quer dizer, mais agradecidos ou mais empenhados em pedir a graça, vão de joelho, vão passando fome, vão no sol. E aí? Podemos incentivar esse descuido? Não podemos. Então é questão de equilibrar, né? Equilibrar. A penitência quaresmal é um chamado de mudança de atitude diante de Deus e na minha vida eclesial. Voltar à minha comunidade paroquial, voltar às práticas normais da vida cristã, missa dominical, confissão sacramental, mudança de atitude dentro de casa. Ora, a pandemia está nos retendo dentro de casa. É uma grande chance de revisão. Quer penitência melhor do que esta?
rever a sua atitude dentro de casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a família, sei lá com quem. É tempo. Então, penitência é isso, uma atitude de conversão. E a quaresma é tempo de penitência. São Paulo diz que é um tempo, uma nova chance que Deus dá para nós. Uma novidade de vida que está sendo proposta. Porque a Páscoa, o que é a Páscoa? Se não vida nova. E após a penitência não tem melhor. Agora, Frei, também é uma oportunidade propícia, oportuna, quando faz-se o apelo da conversão. Eu acho que a gente pode dar passos, e eu queria puxar para esse passo que o senhor conhece bem, que é a intimidade com a palavra de Deus. Como é que a gente pode exortar quem está em casa a, nesse tempo da quaresma, cultivar a intimidade com a palavra? Junto com a oração, a palavra. Para que a nossa oração não fique oca, ou interesseira, ou vazia. Te atenha ao que o Senhor está te falando. A própria liturgia quaresmal, diariamente, há séculos e séculos, a igreja tem aí um calendário litúrgico com leituras escolhidas a dedo que nos sugerem a conversão quaresmal. Então, nada melhor do que seguir, portanto, a liturgia da palavra da quaresma, de cada dia da quaresma. E se você não tem condição para tanto, tome então a sua Sagrada Escritura. Por exemplo, se atenha ao saltério, ou aos livros sapienciais, aos evangelhos, às cartas de Paulo. Quer dizer, temos uma infinidade de textos bíblicos que são capazes de incutir em nós uma atitude de conversão. Por quê? E depois, o grande propósito, vou ser mais atento à audição da palavra. Não vou sair da celebração eucarística sem guardar o que foi lido. Quer dizer, vou chegar na porta da igreja, onde eu estou saindo depois de uma celebração, e perguntar qual foi o evangelho que eu vou fazer com ele. Porque senão nos tornamos vazios. Acabamos de sair do culto dominical e não lembramos mais das leituras. Então significa pôr-se a ouvir o Senhor numa atitude de discípulo, de aprendizado. A quaresma é para isso também. Então, tempo de escutar com mais docilidade o que o Senhor tem a dizer para nós. Frei, eu quero de coração agradecer o senhor ter separado um tempo do seu dia para nos orientar tão bem, né? Muito bom ouvi-lo, falar com tanta propriedade. Muito obrigado mesmo. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa. Afinal de contas, o tempo, ele às vezes desanima muita gente. Tem gente que às vezes, por uma atitude no momento presente, põe a perder todo um cuidado de um ano. Né, por um equívoco, né? A gente se cansa também. E as pessoas estão muitas vezes cansadas. E a gente vai começar uma quaresma, onde a gente já está vivendo um tempo de penitência de muitos e muitos meses. Queria que o senhor deixasse sua mensagem para quem está em casa nesse momento. Não percam o ânimo. O Senhor colocou o mundo inteiro, e principalmente a nós, a igreja, numa situação em que nós somos chamados à paciência, e aqui eu chamo a atenção para a palavra do Santo Padre, no comecinho da pandemia. Estamos todos no mesmo barco, isto é, estamos todos neste planeta Terra tão ofendido, e nós também ofendidos por essa pandemia. Então não podemos perder o ponto de partida. Somos filhos e filhas de Deus. Então, precisamos recuperar aquela confiança que Deus tem. Talvez é este o papel desse tempo exigente. Recuperar o meu lugar diante de Deus. Deus quer ser reconhecido, quer ser amado, ouvido, adorado e obedecido.
Vamos nos colocar nessa atitude, sem dúvida. Esse desafio vai ocupar-nos. Essa angústia que todos estamos passando de estarmos presos, por exemplo, eu faço parte da faixa de risco, né? Uhum. Eu estou aqui encolhido, né? De poucas saídas. Então, a tendência é a gente ficar um tanto, né, cabisbom, né? Entristecido, ou cadê a atividade? Mas este tempo tem sentido. Não é por nada. Quer dizer, e quanto mais tem demorado, todos estamos ansiosos pela vacina que está demorando. Estamos ansiosos para voltar às relações amigas e familiares e comunitárias. Então, esta ânsia pode ser transformada em confiança, em paciência e inteira esperança de tempos novos. E a penitência quaresmal nos leva a isso. Tá certo. Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, frade franciscano, professor de Sagrada Escritura, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos. Espero que em outros momentos a gente volte para falar de mais e mais coisas da nossa fé e da intimidade com a palavra de Deus. Queira o Senhor. Boa quaresma para todos. Obrigado.